Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos falar agora sobre a nova lei do abuso de autoridade e suas implicações no dia a dia dos oficiais de justiça. É o nosso próximo tema aqui no terceiro ConoJus. Nós convidamos dois relevantes especialistas para debater amplamente sobre o tema. Convidamos o Dr. Tiago Colnago Cabral, juiz da Terceira Vara de Tóxicos, Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Belo Horizonte, Minas Gerais, com os aplausos de vocês. Dr. André Pedroli Serretti, oficial de Justiça da Comarca de Belo Horizonte, doutor em Direito Público, Teoria das Instituições Nacionais e Europeias e também Filosofia Jurídica. Como mediador, convidamos o oficial de Justiça de Contagem, Pedro Gonçalves Braga. Muito bem. Doutor Pedro, doutor André terão, doutor Tiago e doutor André terão 30 minutos cada um para a sua exposição e depois teremos 20 minutos de perguntas. Por favor, com a palavra, então, nosso mediador, Pedro, por favor. Se vocês quiserem sentar, fica melhor, né? Mais fácil. Tá. Eu gostaria de primeiro agradecer ao Sindojus pelo convite, porque para mim é uma honra. Nós estamos com as duas mentes mais brilhantes do direito penal aqui hoje presentes, são os palestrantes. Eu vou até pedir licença para o doutor Tiago Cabral, não chamá-lo assim, né? É uma honra estar na sua presença. E vocês vão ver que, apesar de ser um tema espinhoso, os dois têm um esmerado preparo intelectual para tentar minimizar esse tema e passar para a gente uma verdadeira aula que vocês vão ter aqui hoje sobre o abuso de autoridade. O André Pedroli é um amigo de longa data, é também uma das mentes mais brilhantes que nós temos no oficialato. Ele é doutor e mestre em Direito, né? Estudou numa das melhores universidades do mundo, tá, na Espanha. Então, assim, é uma mente brilhante, eu tenho certeza que vocês vão gostar também da palestra dele. Tá? Então, sem mais delongas, que é meu estilo, eu vou passar direto para o doutor Tiago. Tá bom? Boa tarde. Acho que aqui eu posso falar sem máscara, né? Bom, eu não sei bem por onde começar, porque quando eu vi a programação eu já me preocupei bastante, né? Porque o objetivo é falar sobre um tema que não é agradável para ninguém, né? E depois eu descubro que nós estamos falando depois do Marcão, que é um grande amigo e... Os senhores viram, é covardia. Eu, infelizmente, tenho que declarar as minhas incapacidades, poesia, né? Não poderei participar com essa questão. Pelo que eu me desculpo. E, além disso, eu me preocupei ainda mais quando, chegando aqui, eu percebi que nós, doutor André, estamos na última manifestação do dia. E logo em seguida eu descobri que a noite é livre. Então eu percebi que, de fato, o terreno é muito espinhoso, né? Eu prometo, nesse terreno espinhoso, tentar ser o mais palatável possível. Prometo não me estender demasiadamente. Prometo tentar colocar umas questões que me parecem relevantes para o dia a dia da atividade do oficial de justiça. E, nesse aspecto, eu tenho, de fato, que felicitar muito e agradecer muito a essa convivência com os sindicatos oficiais. Eu vi alguns oficiais de Minas, né? Não sei se todos sabem, eu tive a alegria de ser juiz auxiliar da presidência por uma gestão, e temo dizer que judicar nas organizações criminosas talvez seja mais fácil do que ser juiz auxiliar da presidência. E naquele período a convivência com os sindicatos foi muito
foi muito agradável, sobretudo por conta das dificuldades que nós vivenciávamos. Sei que tem oficiais de justiça que não são de Minas aqui, então vou tentar situar. Foi exatamente naquele período em que o Estado teve a sua pior situação financeira. Para quem é oficial de justiça aqui de Minas vai se lembrar, o falecido e saudoso presidente Herbert Carneiro, todo mês comemorava quando o 10º era recebido para assegurar o pagamento de salários. Isso acontecia todo mês durante 2 anos de gestão. Foi um período muito, muito difícil para todos nós. O presidente Herbert faleceu, inclusive, no exercício da presidência, o que agravou ainda mais as dificuldades. E sempre, sem nenhuma ressalva, a convivência com o sindicato foi muito gratificante, foi muito respeitosa e, sobretudo, foi muito produtiva. Isso me parece ser fundamental ser dito. E, sobretudo, isso deve ser dito num sentido meu, enquanto não integrante do sindicato, como um reconhecimento, e aos senhores como um testemunho, porque muitas vezes nem todos sabem dessas dificuldades, nem todos acompanham essas dificuldades. Muito obrigado. E isso é importante ser dito, me parece. Feita essa consideração inicial, e eu me valho dela para fins de agradecimento, agradeço muito, como disse, essa oportunidade. A minha proposta é debater com os senhores alguns aspectos da lei de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, mas, sobretudo, a partir de uma sistemática específica. Não é da minha ideia me aprofundar em questões dogmáticas, herméticas, sobre teoria do crime, longe disso. A minha ideia é que nós possamos tratar de questões que sejam comuns no dia a dia dos oficiais de justiça. E digo isso aos senhores porque passo todo santo dia por essa dificuldade. Por exemplo, me lembro de uma audiência muito grande. A judicatura na vara de organizações criminosas tem uns processos muito específicos, né? Então, 60 réus, 40 réus, não posso dizer que é normal, mas não é cotidiano, mas não é exceção. Me lembro de uma determinada audiência em que, por uma circunstância da videoconferência, o réu estava preso, se eu não estou enganado, em Charqueada, que é o presídio de segurança máxima de Porto Alegre, e ele não conseguia identificar quem fazia perguntas a ele por conta do uso da máscara. E aí, a hora que começou os interrogatórios, o advogado alertou, falou: doutor, o réu não responde às perguntas do Ministério Público. E aí, registrado aquilo na gravação, o promotor pediu a palavra e falou assim: doutor, eu queria registrar na gravação as perguntas que eu iria fazer. Eu vejo, de fato, e aí é uma questão técnica, muita pouca importância nisso, mas não vejo nenhuma ilegalidade em que ele faça esse registro. O problema é que, a hora que ele começou a fazer o registro das perguntas, o réu, que estava lá no Rio Grande do Sul por videoconferência, não sabendo quem perguntava em razão do uso de máscara, começou a responder. E aí o advogado de lá gritou e falou assim: doutor, mas ele não vai responder. E o promotor continuava a perguntar, e ele continuava a responder. Não mais que de repente, o advogado se pôs de pé e falou assim: doutor, se o promotor não... E vejam, eu costumo dizer, eu tenho um filho, uma menina, né, que é a razão de tudo, né? E não tenho 2. Mas quem tem 2 faz sempre a referência, que quando os 2 brigam, você faz o quê? São 2 crianças. Um promotor e um advogado brigando, me parece que não está nas minhas atribuições, a despeito de ter o papel de polícia da audiência, me parece que não está nas minhas atribuições dizer o que cada um está fazendo de errado. Eu interrompo quando vira bagunça. Agora, me parece que ambos devem saber as suas próprias limitações funcionais. Pois bem, esse advogado se pôs de pé e falou assim: doutor, se for feita mais uma pergunta pela promotora, eu vou fazer a prisão dela em flagrante por abuso de autoridade. E aí, como diz na roça, né, botaram aquele bode de todo tamanho no meio da sala, e eu olhei para o promotor e falei: agora é com você.
qualquer do povo pode fazer prisão em flagrante. Se ele fizer a prisão em flagrante, o que eu posso garantir aos senhores é o seguinte: eu toco a audiência. Eu não vou parar uma audiência com, na época, acho que eram 12, 15 réus. Réu no Ceará, réu em São Paulo, réu em Porto Alegre, réu solto, réu preso, porque vocês estão brigando. Não vou. Mas isso mostra bem a dificuldade dos aspectos práticos dessa legislação. E aí, para além dessa questão dogmática e prática, me parece que compreender os problemas que a lei de abuso de autoridade traz pressupõe compreender questões históricas. E muitas vezes nós nos esquecemos das questões históricas para fazer uma apreciação de qualquer elemento normativo. Em relação ao abuso de autoridade, a regulamentação do abuso de autoridade no Brasil, e aí, acho que uma coisa deve ser dita de início, né? Acho que ninguém duvida de que é necessário haver um instrumento normativo de controle de abuso. É evidente. Acho que ninguém duvida disso. Nós temos controle de abuso no direito contratual, controle de abuso nos negócios jurídicos, temos controle de abuso no direito processual. O juiz impõe lá a multa por litigância de má-fé, as trentes e por aí vai. Nós temos que ter um elemento normativo que regulamente excessos praticados no exercício de qualquer função pública. Isso me parece que ninguém duvida. Mas o Brasil é um país tão inusitado para tudo, e aí eu falo isso sem nenhuma conotação política, não quero entrar em nenhum aspecto político, mas o Brasil é um país tão inusitado em tudo, que o primeiro elemento normativo que regulamentou, ao menos com profundidade, o abuso de autoridade surge no Brasil à época de uma ditadura, onde, em tese, a tendência de abuso é muito maior do que num regime democrático. Mais do que isso, a mudança da legislação que regulamentava o abuso de autoridade no Brasil ocorreu num cenário absolutamente inusitado. E esse cenário, de novo, não vou falar de política, não é da minha intenção, ele é composto fundamentalmente pela Operação Lava Jato. A lei de abuso de autoridade surge no cenário da Operação Lava Jato. Você pode discutir se a Operação Lava Jato está certa ou está errada, você pode discutir se essa ou aquela medida está certa ou está errada, você pode discutir até condenação. O Brasil, como eu disse, é um país tão inusitado que você pega pessoas discutindo condenação em relação a um processo que elas não viram. Pois bem, a situação é tão inusitada que, naquele cenário de Operação Lava Jato, e todos nós acompanhamos a Operação Lava Jato, né? Sei lá, 5, 6 anos a fio, fases, né? Chegou um dia que eu me lembro de me perguntar, falei, gente, algum dia vai ter que acabar essas fases, né? Porque cada semana, cada mês é uma fase, né? Então, isso envolve muitas questões. E a reação foi muito clara. E a reação surgiu primeiro, não sei se recordam, na questão das conduções coercitivas. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da DPFs 395 e 444, que a condução coercitiva não poderia ser feita. Foi a primeira reação na nossa vida contemporânea, estou abstraindo os tempos passados da ditadura militar, quando isso gerou um instrumento normativo, né, que é a Lei 4898, já revogada, mas a primeira reação ao abuso de autoridade foi a decisão do Supremo, as decisões do Supremo estabelecendo nessas duas ADPFs que a condução coercitiva era uma medida ilícita. Condução coercitiva, todos certamente vão se lembrar, todos os oficiais de justiça, é conduzir o sujeito, e no caso da Operação Lava Jato, isso era realizado com um propósito. O propósito era colher declarações. E aí a discussão era, bom, se eu posso prendê-lo numa prisão temporária para fins de produzir elementos de convicção, eu posso conduzi-lo, que é uma medida mais branda, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, ao argumento de que conduzir alguém com o propósito de colher as declarações dessa pessoa nada mais era do que burlar o direito da não autoimputação, na medida em que ninguém é obrigado a produzir nenhuma prova contra si. E isso avança mais, essa reação, vejam, foi do Judiciário, isso avança mais quando o Legislativo passa a reagir.
E certamente os senhores vão se lembrar do senador Renan Calheiros, e aí, de novo, não estou fazendo nenhuma análise política, quando o senador Renan Calheiros fez, por vários meses a fio, várias manifestações sequenciais, atribuindo atos abusivos a medidas judiciais e sustentando a necessidade de aprovação de um novo regulamento do abuso de autoridade no Brasil, que acabou conduzindo à aprovação da Lei 13.869, que é exatamente a base, a atual regulamentação do abuso de autoridade. No caso específico da atuação judicante, ou seja, da atuação de um magistrado e da atuação de um membro do Ministério Público, a reação foi muito rápida e muito veemente a isso, por conta do que se denominou de crimes de hermenêutica, ou seja, aquela previsão que estabelecia que poderia ser crime uma determinada interpretação de uma lei, logo teve uma reação. É verdade que a própria lei de abuso de autoridade já prevê que não haverá esse crime de hermenêutica, mas quando a lei estabelece que incorre em crime de abuso de autoridade, o juiz que determinar a prisão em caso manifestamente incabível. Quem é que vai dizer o que é manifestamente incabível? O que é manifestamente incabível pode ser incabível para um juiz, mas cabível para outro. E aí, de novo, a gente transpassa por outras questões, como liberdade de convicção, questões próprias de um regime democrático mesmo, até de um regime estrutural da República, né? Você imaginar esse contexto de policiamento de compreensões jurídicas, ele é muito complicado, né? A gente definir, né? Olha, isso e isso está certo. Entre aqui e aqui, você pode ir. Daqui para lá, você não pode ir. Daqui para cá, você não pode ir. As relações jurídicas não são estanques, fechadas, matemáticas e objetivas desse jeito. E aí eu me lembro, por exemplo, eu tenho sido... Acho que o Marcão foi, né? O Marcão já foi. Acho que sim. O Valdir, você desculpa, Valdir, mas lembrar a memória nesse horário, e eu tenho que falar aos senhores, eu já fiz 4 audiências hoje, né? Tem gente lá substituindo os restantes, mas lembrar nome nesse horário, você me desculpa, Valdir. Mas eu tenho atuado já há algum tempo, convocado pelo Conselho Nacional de Justiça, em inspeções em tribunais. Não é correição, são inspeções. E aí é muito comum a gente ouvir essa referência, assim, o Conselho está preocupado com metas, o Conselho está preocupado com números, né? Os casos não são números. É verdade, ninguém duvida disso. A questão jurídica, ela tem um campo de manifestação. E os números, muitas vezes, eles transbordam esse campo de manifestação. E aí me parece que tentar definir o que é possível, o que não é possível, o que é infundado e o que não é infundado, o que é manifestamente infundado e o que não é manifestamente infundado, é muito temerário. E aí eu me vali da minha experiência do Conselho Nacional de Justiça, porque nós tivemos, há pouco tempo, num tribunal, numa equipe do Conselho Nacional, e se identificou uma vara que, de fato, o juiz estava profundamente atrasado em todas as atribuições dele. Todas, sem nenhuma exceção. Ele só despachava o que era muito urgente. O que era urgente não dava para despachar. E aí a equipe do Conselho descobriu o motivo disso. Ele era o único juiz titular de uma vara com 330 mil processos de acervo. 165 mil petições para serem juntadas. Tem situações em que o número diz muito. Então, aspectos numéricos, eles são fáceis de serem constatados. Quando eu digo 330 mil processos conclusos, todo mundo diz que é um absurdo, todo mundo vê que é um absurdo. Agora, quando o juiz entende que o José deve ser preso porque ele é reiterado em práticas criminais, apesar de ser primário, e o outro diz que não é e revoga a prisão, onde é que está manifestamente infundado aí? Quem é que vai poder falar assim, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado? Mas essa é uma questão muito específica e traz muitas dificuldades, mas, sobretudo, no campo da atuação do juiz, isso gerou muita reação. E o que mais me surpreendeu ao perceber isso
é que outras autoridades não tiveram, ou pelo menos não tiveram repercussão nessa reação. Policiais, oficiais de justiça, os reflexos dessa legislação na atuação dos senhores me parece que são extremamente perigosos, sobretudo enquanto não houver uma definição clara, e aí eu tenho que fazer a nota, nem sempre a gente consegue ter na jurisprudência nacional uma identificação clara. A gente tem precedentes de todos os lados, mas uma identificação clara é outra coisa. Enquanto não houver uma identificação clara de qual é a interpretação que vai ser dada à lei de abuso de autoridade, estamos todos nós, todos os dias, numa situação de risco. No que diz respeito à legislação, é muito evidente que não seria promulgada, né, uma lei que fosse absolutamente atécnica. Então, ela prevê muito claramente: o abuso de autoridade tem que ser praticado com dolo, o que significa que o sujeito tem que ter a vontade livre e consciente de praticar o fato, ele tem que querer abusar mesmo, né? Não é só, ele se confundiu, ele errou. Não, não é isso. Isso não é abuso de autoridade. O abuso de autoridade é o sujeito que pretende, ele quer efetivamente fazer aquilo. Mais do que isso, a legislação exige que ele tenha... Eu vou cumprir, pode ficar tranquilo. Como vocês viram, ela eu acho que também está na programação da Noite Livre, né? Sim? Pode ficar tranquila. Não basta o sujeito errar. Ele tem que pretender abusar da autoridade dele. E mais do que isso, ele tem que pretender abusar da autoridade com alguma finalidade específica. Um capricho, ou exercer poder, ou prejudicar alguém, ou obter uma vantagem. Ele tem, portanto, que praticar o fato com o que a gente denomina de um especial fim de agir. Até aí, está muito fácil. Mas e na prática? Por exemplo, os artigos 9º e 10º estabelecem que é crime decretar privação de liberdade de modo indevido. A princípio, decretar está fácil, ou seja, determinar a prisão de alguém indevidamente. Isso resvala no oficial de justiça? Bom, a princípio não. A princípio, o oficial de justiça não decreta. O problema é que já tem se entendido que a autoridade policial que confirma um flagrante decreta. Já há discussões na Polícia Militar se o policial que faz a condução de alguém para a delegacia e afirma que essa pessoa estava em flagrante também poderia decretar. Ou seja, eu confesso para vocês que não me sinto seguro em dizer que os oficiais de justiça, em algum momento, não possam entrar na alça de mira da noção de decretar. Em regra, não entrariam, mas a compreensão que vai se fazer disso é outra, ou pode ser outra. O artigo 13 estabelece como crime de abuso de autoridade, por exemplo, impor constrangimento ao detido. E aí você pode passar por situações muito difíceis. Constrangimento ao detido para fins normativos, para fins de configuração do abuso de autoridade, é aquele constrangimento que, por exemplo, encarte situações vexatórias. Quem garante que não há possibilidade de haver uma prisão de alguém promovida por um oficial de justiça que conduza uma situação vexatória? Bom, agradável não vai ser. De outro lado, omissão de identificação ou identificação falsa, o crime do artigo 16. É crime de abuso de autoridade praticar ato jurídico no exercício de função pública omitindo a sua identidade. É evidente que quando ele fala em identificação falsa, o propósito dele é aquela atividade policial. Esses dias o Superior Tribunal de Justiça decidiu uma questão interessantíssima. Se não estou enganado, foi no esquete. Se o policial bate na porta de alguém e fala assim: eu tenho notícia que tem uma pessoa em cárcere privado na sua casa. Essa informação foi passada a 190. O sujeito: não, você está doido? Cárcere privado? Tem ninguém aqui em cárcere privado. O senhor permite que a gente verifique? Permito. Abriu a porta. Na hora que abriu a porta, os caras fizeram busca para buscar droga. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a diligência era ilícita. Que ele enganou a pessoa.
E me parece com toda clareza que isso vai conduzir a reconhecimento de abuso de autoridade. Outro crime muito interessante é o de violação de domicílio no exercício, no contexto de abuso de autoridade. Não é tão comum os oficiais, mas é sempre possível, se a gente imaginar uma medida de arrolamento, uma medida de um devedor que quer se ocultar e esconder bens, e você acabar entrando na casa dessa pessoa, esse contexto da violação de domicílio está tratado como abuso de autoridade, e ele tem uma excludente específica do cumprimento de ordem judicial, né? Ou seja, essa diligência em cumprimento de ordem judicial, ela não poderá configurar crime. E aí vai surgir, a meu juízo, e eu estou fazendo quase um exercício de futurologia aqui, uma discussão de e o sujeito que cumpre ordem manifestamente legal. Porque lembrem, o dever de hierarquia, ele engloba toda e qualquer ordem, salvo a manifestamente legal. E aí nós trazemos outro problema à mesa. O oficial de justiça é quem vai ter que fazer o controle da decisão judicial e dizer, olha, seu juiz, essa aqui está manifestamente legal, essa eu não posso cumprir. Como os senhores podem ver, eu não trago muitas respostas, eu trago muitos problemas. Não é da ideia trazer respostas. Uma outra questão muito interessante, e aí já me encaminhando ao final, é a que diz respeito aos crimes do artigo 32, que se referem a negar acesso ao advogado a procedimento investigativo. O que vai se considerar procedimento investigativo? É o inquérito só? Ou o mandado que o oficial de justiça vai lá cumprir de busca e apreensão sigilosa numa casa? Fui assessor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo por 2 anos e me lembro de uma determinação de busca e apreensão na Assembleia Legislativa. O desembargador falou, não tem motivo para mandar a polícia. Quem vai cumprir isso são oficiais de justiça. Eu não quero crer que na Assembleia Legislativa, num gabinete específico, vai ter resistência a isso. O futuro mostrou, lá no lugar, não. Mas o futuro mostrou que o Senado já se recusou a cumprir ordens em muitas situações. Hoje eu já nem sei se essa ponderação seria viável. Mas será que a hora que o advogado quer acessar aquele documento lá que está na mão do oficial e o oficial nega, isso vai ser reconhecido como abuso de autoridade? Mais do que isso, negar acesso do defensor ao próprio acusado. Sujeito detido, preso, vamos imaginar, numa diligência qualquer, e o advogado chega no lugar de uma busca e apreensão e fala assim, eu quero me entrevistar com ele. E o oficial de justiça fala, não pode, ele está detido. Essa é uma restrição a uma prerrogativa da advocacia, o que também está definido como crime de abuso de autoridade. A perspectiva, portanto, como os senhores podem perceber, ela é muito preocupante para o exercício da atividade do oficial de justiça. Me parece que só o tempo vai poder dizer quais são os limites em que nós vamos poder agir. E aí, nesse contexto, eu não posso deixar de fazer referência. Ontem ou anteontem, não sei, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um procurador da República que apresentou um PowerPoint abusou, se excedeu. Eu não estou fazendo juízo de valor, mas o que eu estou tentando demonstrar aos senhores é isso está acontecendo hoje. Quando é que nós vimos uma decisão judicial sobre esse tema na nossa história judiciária? Eu digo aos senhores, nunca. Quando isso foi discutido na nossa história judiciária? Nunca. O que eu posso dizer aos senhores é que nós vivemos hoje, como disse, todo santo dia, todo dia que a gente sai para trabalhar, nós vivemos os problemas que essa lei trouxe. A minha esperança é que a jurisprudência seja muito razoável na construção de decisões que estabeleçam uma compreensão legítima para essa norma. Mas, devo dizer aos senhores, a nossa jurisprudência não se marca por isso.
É muito comum nós vermos jurisprudências contraditórias no mesmo tribunal, às vezes na mesma Câmara, o que traz uma preocupação muito maior. Mas vamos dizer, bom, tudo bem, que está ruim eu já entendi. E eu faço o que com isso? Como eu disse, a minha perspectiva não era de trazer soluções, a minha perspectiva é de abordar as questões que me parecem mais importantes aos senhores, mas eu posso dizer aos senhores o que eu tenho feito. O que eu tenho feito é me portar com a maior lisura possível e, sobretudo, registrando tudo o que acontece, sem nenhuma exceção. Por que se faz isso? Por que se fez aquilo? Me parece, para situar, já estou acabando, para situar as questões mais graves em relação aos senhores, me parece que duas questões a gente consegue definir com alguma tranquilidade e acho que elas são as mais sensíveis para os senhores. Primeira, me parece que o advogado não tem a prerrogativa de se entrevistar com o preso no ato da prisão, salvo se isso for viável ao oficial de justiça. Não é viável? Doutor, eu estou registrando na certidão do mandado que o senhor pediu para se entrevistar com o preso e estou registrando que não é viável, porque nós estamos, falar da minha vivência, nós estamos no alto da Serra, que é uma das maiores favelas aqui de Belo Horizonte, dos maiores aglomerados aqui de Belo Horizonte, tem um monte de pessoa passando, indo e vindo, tem carro, eu não posso assegurar que não tem alguém armado, eu não posso assegurar que essa pessoa não vai fugir, então eu estou registrando tudo isso, vou apresentar ele na delegacia tal e lá o senhor se entrevista com ele. Essa me parece que é a melhor solução no caso específico da pretensão de entrevista no lugar. No que diz respeito ao acesso à decisão, acesso a ato, a papel, eletrônico ou físico, no ato da diligência, me parece que o oficial de justiça, dispondo de cópia, como determina a legislação, deve sim disponibilizar a entrega. Agora, o que é feito com essa cópia, a gente não pode controlar, desde que isso seja devidamente registrado. Então, muitas vezes, e isso já vem em mais de uma situação, o oficial de justiça certifica que entregou a decisão que decretava a busca e apreensão para alguém, e essa pessoa saiu para procurar um advogado, e o advogado chegou e a decisão não estava mais lá. Registrou que isso aconteceu, me parece que é o mais seguro para o nosso exercício. Como os senhores puderam perceber, foi uma covardia me botar para falar depois do Marcão, né? Eu não tenho um poema para terminar a minha manifestação, até porque se eu tivesse, esse poema não seria bonito como o do Marcão. Eu saio daqui com uma esperança de ter colocado nos senhores muito mais do que uma preocupação, mas a minha expectativa é que a gente possa ter trazido aos senhores nesse ato uma ciência dos riscos que a gente corre. Porque o pior não é você correr risco, o pior é você correr risco sem saber que está correndo. Eu agradeço muito aos senhores a atenção. Boa tarde. André, você quer falar lá ou aqui? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Vou ajustar aqui para a minha altura. Em primeiro lugar, agradecer ao sindicato que me convidou para falar do tema que eu mais gosto de falar, que é direito penal. Sou apaixonado por direito penal. E o evento não pôde ocorrer por causa da pandemia antes, mas eu já estava muito ansioso para falar sobre esse tema. Queria também fazer uma observação quanto à fala do doutor Tiago. Doutor Tiago, eu fiquei muito feliz. Eu tenho pouco contato com os juízes, mas, geralmente, o contato que eu tenho, eu fico muito feliz de ver o que está dentro da cabeça do juiz, porque, vendo a ponderação e a descrição à lei que o pensamento do doutor Tiago tem,
eu fiquei tranquilo de saber que um dia minha liberdade, meus bens, minha tranquilidade pode estar na mesa dele para ele julgar. Porque viver em sociedade é isso, né? Está sujeito a um dia ser a sua vez também, né? Eu acho que essa é a mensagem que ele quis deixar também, principalmente em relação à lei de abuso de autoridade. Fiquei muito feliz de ver a ponderação do doutor Tiago e fiquei mais feliz ainda de saber que ele é juiz na cidade onde eu moro, né? Não que eu tenha envolvimento com nada de errado, né? Mas eu fiquei feliz de ver. Eu sempre fico muito feliz de ver isso, porque a atividade judicante é uma coisa que exige, além de muito conhecimento, dedicação e muita experiência de vida, né? E muita coisa não vem sentando a bunda na cadeira e estudando. E fiquei resumindo, eu fiquei muito feliz de ouvir as palavras do doutor Tiago. Vamos lá, gente. Primeiro, eu vou dividir a minha exposição em 2 momentos. Mas primeiro eu vou marcar o tempo, senão eu vou ficar aqui até meia-noite falando. Em 2 momentos. A primeira vou fazer considerações de origem política criminal, como o doutor Tiago fez. E depois eu vou falar um pouco da exegese de alguns dispositivos normativos, tá bom? Que tem interesse direto no nosso trabalho, como oficiais de justiça. Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou especialista, mestre e doutor em Direito Penal. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em programas exclusivamente dedicados ao Direito Penal na Espanha. Eu fiz meu doutorado em cotutela, numa universidade italiana, com uma pegada mais para filosofia do direito, mas eu sou penalista de formação. E isso me permite ver o ordenamento jurídico, principalmente o ordenamento jurídico penal, sob várias perspectivas, principalmente por ter estudado as questões sobre vários ângulos desenhados por ordenamentos jurídicos específicos, né? Como o italiano e o espanhol, por exemplo. O que acontece? Eu vou me investir aqui das vestes, vou me vestir das vestes de doutor, né? Doutor é quem faz doutrina, e eu vou falar como doutor para vocês. E isso me dá uma liberdade de falar, talvez, algo que seja incômodo, mas que eu acredito que eu devo falar por uma questão de consciência. Essa lei, a nova lei de abuso de autoridade, ela foi feita com, na minha opinião, com o intuito manifesto de criminalizar a atividade judicante. Infelizmente, é isso. O doutor Tiago não chegou a falar isso, mas é a minha visão. É, sim, criminalizar a atividade do juiz, o que é atentatório ao modelo que a gente tem de Estado democrático de direito. Eu realmente espero que a magistratura e os tribunais superiores, principalmente, tenham muita consciência na hora de aplicar. Primeira questão. Como o doutor Tiago falou, ela é fruto da Operação Lava Jato. A verdade é essa. Não se discutia, quer dizer, se discutia só que de uma forma muito tímida, né? A modernização da nossa legislação de abuso de autoridade. E a gente sabe que a Lava Jato ela é um eco latino-americano de outra operação, né? A Operação Mani Pulite, que é Mãos Limpas, na Itália, que culminou, a gente sabe, também com leis que visavam proteger os criminosos com poder e com coisas muito piores do que aqui, inclusive com o assassinato de juiz, né? Giovanni Falcone, o Paulo Borsellino, que são vistos como heróis na Itália até hoje. Eu tenho origem italiana e eu participo dos debates políticos italianos. Inclusive, tem uma coisa que está me preocupando muito, que vai ter um referendo na Itália no meio do ano, que para visar responsabilizar os juízes diretamente por decisões que eles tiverem que sejam consideradas desproporcionais também, uma coisa parecida com o que a gente tem aqui. É um referendo que vai ser submetido à população para saber se a responsabilidade vai ser direta. Não vai ser responsabilidade mais civil do Estado e indireta do juiz. A responsabilidade vai ser direta do magistrado. É isso que vai ser submetido à análise da população. Eu vejo isso também como um reflexo desse movimento que a gente tem, que não é simplesmente, como o doutor Tiago muito bem falou, uma questão de conter abuso. Eu vejo como algo a mais, que é a questão de criminalização mesmo da atividade judicante, o que é muito preocupante, né? Principalmente vendo que isso acontece em outros países. Pois bem, eu queria lembrar também que não é a primeira vez que nós temos uma retaliação do sistema em relação à persecução penal de criminosos. Eu queria lembrar que a gente tem uma súmula vinculante, que o apelido dela é Dantas Cacciola, né? Nome de 2 banqueiros, que é a súmula vinculante 11,
que proibiu o uso de algema, e exceto em casos excepcionalíssimos. E que tem 2 problemas gravíssimos, né? Porque ela determina a nulidade dos atos praticados com algema, ou seja, uma violação completa da teoria das nulidades do processo penal, porque um ato não é viciado, porque o indivíduo estava usando algema no momento, né? E que ela também essa súmula vinculante foi elaborada e aprovada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, violando um dispositivo constitucional que determinava que deveria haver várias decisões no mesmo sentido. Ela foi a primeira decisão naquele sentido, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, já de se esperar, né, que acontecesse no Brasil essa retaliação à persecução penal de pessoas poderosas, mas que, graças à independência que a gente ainda tem no judiciário, isso pode ser mitigado, em vários sentidos. Eu vou passar para a exegese de alguns dispositivos na norma, sem encher muito a cabeça de vocês, tá bom? Mas tem algumas coisas interessantes que a gente tem que se atentar, inclusive que tem impacto prático na vida do oficial de justiça. Primeira coisa, o parágrafo 1º do artigo 1º, ele fala do especial fim de agir, como o doutor Tiago falou. É o dolo específico, né? Que é uma coisa meio deslocada no sistema finalista, mas tem muitas normas que exigem um especial fim de agir, de prejudicar a outrem, na prática do tipo penal, né? Prejudicar a outrem, beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou praticar o tipo penal por mero capricho e satisfação pessoal. Qual que é o problema? O problema é que esses são conceitos muito amplos. Na minha opinião, eles violam o princípio da taxatividade, porque o que pode ser considerado capricho para uma pessoa, pode não ser para outra. Eu já vi gente, inclusive do meio jurídico, falar que o excesso apego à literalidade da norma é um capricho pessoal. Inclusive, o pessoal adepto da teoria dos princípios de Dworkin, eu lembro que eu tive uma professora que falava isso, ela chamava pessoas positivistas, né, de fetichistas da norma. Então, a questão seria essa, você se apegar à literalidade da lei, inclusive para você proteger o réu pelo princípio da legalidade, da estrita legalidade, né, poderia ser considerado, em muitos casos, capricho pessoal. E, nesse momento, não nos socorre a previsão no parágrafo 2º do artigo 1º, que determina que não há crime de hermenêutica, né, que a divergência na interpretação da lei ou avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Por quê? Justamente pelo que o doutor Tiago falou antes, a divergência pode ser vista como erro grosseiro. E o erro grosseiro, sim, permite a incidência do tipo penal. Por quê? Porque fala de decretar prisão em situação manifesta, né? Em situação em que manifestamente não seria permitido a decretação da prisão. Mas o que é essa situação manifesta, né? O que pode ser uma conduta perigosa para alguém apta a permitir a prisão preventiva pode não ser para outra pessoa. Avançando aqui na exegese da lei, que é muito interessante, tem uma questão aqui. O artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade manifesta desconformidade, né? O doutor Tiago ponderou muito bem que a execução da medida privativa que priva a liberdade e manifesta desconformidade com a lei também pode ser enquadrado nisso. E a gente tem o artigo 29 do Código Penal, que fala que todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele combinadas. Então, ainda que a conduta específica do oficial de justiça não esteja descrita nesse tipo penal, tem a extensão pelo concurso de pessoas. Então, é realmente perigoso. É realmente perigosa essa determinação para quem executa a ordem judicial. O artigo 10º fala de decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Eu tenho uma orientação prática em relação a isso. O que acontece? Eu já recebi um mandado de condução coercitiva, não tem muito tempo, não. E eu tomei o cuidado de ir à vara, à secretaria, e perguntar se tinha intimação prévia do conduzido, né? E, no caso específico, não tinha. Essa lei tinha acabado de entrar em vigor. Eu fui, devolvi o mandado sem certificar nada. Eu conversei com a escrivã e falei, toma, o mandado. Fiz isso. Por quê? Porque eu considero que não é um dever do oficial de justiça ficar consultando o processo, mas, na medida do possível, isso é importante fazer, é importante ser feito, para que, como um todo, a gente, como
judiciário, como servidor do judiciário, a gente zele pelo bom funcionamento do serviço, né? Então, assim, é uma medida prática que eu aconselharia a fazer. Toda vez que pegar um mandado de condução coercitiva, dá um pulinho lá na secretaria para saber se tem intimação prévia do indivíduo. A escrivã me agradeceu demais por ter feito isso, e isso é realmente importante. A gente tem lá no artigo 12 agora que o prolongamento da execução da pena privativa de liberdade ou deixar de cumprir o alvará de soltura sem motivo justo ou excepcionalíssimo, né? Ou deixar de cumprir o alvará de soltura sem motivo justo ou especialíssimo, né? Excepcionalíssimo, desculpa, estou confundindo as coisas. Imediatamente após o recebimento, isso também configuraria abuso de autoridade. O que acontece? Eu já trabalhei no plantão, muitos de vocês sabem, e plantão é basicamente alvará de soltura. E quando você chega no presídio para cumprir o alvará de soltura, acontece um monte de coisa, um monte. Eles demoram 1 hora para achar o preso. Depois de demorar 1 hora para achar o preso, eles falam que eles têm que ligar, os agentes penitenciários falam que eles têm que ligar para Deus e o mundo para saber se pode liberar o preso ou não, se tem impedimento ou não. Tinha, na época que eu cumpria alvará de soltura, um tal de núcleo de alvarás, que nunca atendia de madrugada. O que eu fazia? Eu tomava o cuidado de pegar o alvará de soltura e ir correndo para o estabelecimento prisional. Eu já sabia que isso podia ser uma modalidade de abuso de autoridade na norma anterior. Eu trabalhei no plantão, ainda estava em vigor a norma anterior. E eu nem lanchava, eu ia direto, correndo para o estabelecimento prisional, porque eu queria ter controle, inclusive, da hora que eu chegaria lá. Tá? Então, assim, é uma medida de prudência. Assim que o escrivão te entregar o alvará de soltura, se possível, assinem um recibo com a hora. Vocês devem eu aconselho, né? Vocês devem fazer o que vocês que sabem, mas eu aconselho se dirigir imediatamente ao estabelecimento prisional. Nessa época, já tinha uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que os alvarás de soltura deveriam ser cumpridos imediatamente. Antes disso, está na lei. Eu chegava lá e apareciam esses empecilhos que atrasavam muito o cumprimento. O que eu fazia? Eu me inteirava desses empecilhos, eu já conhecia, tinha um monte de portaria interna lá da Secretaria de Estado de Defesa Social que tinha que ser cumprida. Eu determinava a autoridade que colocasse imediatamente o preso em liberdade. Eles falavam que não, o que eu fazia? Eu certificava. O preso não foi colocado imediatamente em liberdade, sob a alegação de tal. Colocava lá o número da portaria e tudo, falava ok. Beleza. Eu me resguardei, porque eu determinei o cumprimento imediato. Agora, se eles vão cumprir o alvará no dia seguinte, 3 dias depois, eu já não tenho como garantir que isso vai acontecer. Eu não posso chegar lá na cela e arrancar o preso lá enquanto oficial de justiça, né? Então, o que eu fiz? Eu segui o conselho do Tiago, do doutor Tiago, mesmo antes de ouvi-lo, né? Que é certificar exatamente o que ocorreu. E eu tenho a impressão que isso deve ter me livrado de muitos problemas, tá bom? Então, assim, muita atenção a isso, a questão de horário no cumprimento de alvará de soltura, tá bom? O alvará de soltura é uma ordem assim, muito urgente e muito séria, né? Agora, ainda mais, já era. Mais uma coisa, artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura. O que acontece? Às vezes, a gente esquece de apresentar a carteira funcional, né? Mas, a partir de hoje, não façam isso. Quando for cumprir mandado de prisão e buscar apreensão também, primeira coisa, mostra a carteira funcional, pergunta se a pessoa realmente viu, fala seu nome, fala sua matrícula e, na hora de certificar, certifica que você se identificou com sua carteira funcional. Isso é muito importante, tá bom? Para depois não gerar dúvida, algum advogado querer alegar nulidade pelo descumprimento desse dispositivo. Isso depois virar inquérito policial contra a gente, né? Mais uma questão também, que já foi tratada aqui, que é a questão da entrevista pessoal reservada com o preso. Qual que é o problema que eu vejo na questão, quando a gente for cumprir uma diligência em relação a isso? Vamos supor que a gente vai cumprir um mandado de prisão, aí o preso fala que quer ligar para o advogado. Isso acontece muito quando a gente vai cumprir algum mandado, a pessoa querer ligar para o advogado na hora, né? Como que isso deve ser feito? Eu não tenho uma resposta, tá? Eu não tenho uma resposta, mas eu acredito que, se for possível, como o doutor Tiago ressaltou na primeira parte do evento, deixe ele falar com o advogado dele, ainda que preso, ainda que na viatura ou dentro do carro, deixe ele falar com o advogado e certifica que ele quis falar com o advogado e conversou com o advogado de acordo com as informações que ele prestou. É uma medida assim, de cautela, né?
Artigo 22. Esse é muito importante. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio, ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições, provavelmente, previstas em lei. Né? Sim, previstas em lei. O que acontece? Gente, muitas vezes, quando a gente vai cumprir mandado, a gente está lá esperando a pessoa chegar e o portão está aberto. Não façam isso que eu vou fazer. Não dê um passo para frente e entrem para dentro da casa da pessoa. Não façam isso. Não façam. Ainda que você possa argumentar que não houve tipicidade material, porque não houve efetiva lesão à inviolabilidade domiciliar, não façam isso, porque a conduta pode ser, sim, considerada formalmente típica. Fiquem rigorosamente fora do imóvel. Aqui nem fala residência, nem violação do domicílio, aqui fala imóvel. Pode ser qualquer imóvel que a pessoa não resida lá, sei lá, um salão de festas, por exemplo. Vamos supor que ninguém exerça a profissão lá de forma como se fosse um escritório, por exemplo. Né? Não adentrem imóvel nenhum, de forma alguma. O que acontece? Às vezes tem alguns imóveis que não tem muro e que a gente tem que andar muito para chegar até o lugar. Isso acontece muito principalmente no interior, né? Mas aqui na capital acontece também. O que eu aconselho a fazer? Sendo muito sincero, certifica e devolve. Fala que chamou lá da parte externa, certifica e devolve, falando que chamou, que tentou lá, certifica o tempo que você ficou esperando, mas não façam isso. Por quê? Se tiver câmera, se tiver testemunha e outros meios de prova nesse sentido, você pode sim ter praticado formalmente esse dispositivo, esse tipo, né, a conduta descrita no tipo. Então, assim, eu sei que isso é muito difícil para quem trabalha no interior, mas pensa uma estratégia, sei lá, leva foguete e solta lá na porta, não sei. Sério, eu já pensei nisso, gente. Tem gente que não aparece. Tem gente que não aparece simplesmente, você fica gritando, batendo. Eu já devolvi mandado assim. Aqui na capital eu já devolvi. Era o seguinte, era até engraçado. Tinha um portão aqui, tinha um morro gigantesco e tinha casa no fundo. E eu gritava. Os vizinhos que passavam falavam, a pessoa mora aí sim, só que ela nunca atende porque ela não tem como ela ouvir. Eu certifiquei, falei que gritei, bati no portão, buzinei com o carro e a pessoa não foi. Uns 6 meses depois apareceu um interfone lá. Não sei se tem a ver com alguma questão processual. Entendeu? Então, assim, vamos nos resguardar em relação a isso, tá bom? Uma coisa importantíssima, isso aqui ficou piscando quando eu li. Um tipo derivado desse dispositivo normativo está no parágrafo 1º, inciso 3º, que também incorre na mesma pena quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. O que acontece? A orientação anterior, qual que era? Começamos durante o dia, podemos adentrar à noite, ficar 3 dias cumprindo o mandado lá. Não façam isso mais, não façam. Fica de olho no relógio. Deu 20h59, fala com a parte, desculpa. É a lei. Encerra a diligência. Se for o caso, volta no outro dia para fazer de novo. Comecem a diligência às 5h01 da manhã, se for necessário. Mas não ultrapassem o horário de 21 horas. Por quê? Porque, em tese, você está em flagrante delito se você fizer isso. E é o tipo de discussão que eu não gostaria de ter na minha vida. Entendeu? Se eu estava em flagrante delito ou não. Tem excludente de licitude, que é o cumprimento de ordem judicial. É verdade, tem esse excludente. Mas, primeiro, a ordem está falando que você pode especificamente estender esse horário de 21 horas? Número 1. Número 2, o que o doutor Tiago falou. Em que medida essa ordem que fala que você poderia estender o horário de 21 horas não seria manifestamente legal? Então, assim, não façam isso. Começa bem cedo e tenta resolver tudo num dia. Se não der, para às 20h58, lacra o lugar, pega a assinatura das partes, inclusive com horário, e volta no dia seguinte. Tá bom? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para mim, isso foi o que ficou mais claro em relação ao novo procedimento que a gente vai ter a partir da promulgação dessa lei. O Emerson perguntou aqui se isso se estende para mandados comuns. Não. Aqui fala especificamente, cumpre mandado de busca e apreensão. Tá? Só mandado de busca e apreensão. Mas tem as hipóteses legais que você pode adentrar na casa da pessoa, né? Por exemplo, desastre, flagrante delito, né? Ou durante o dia com ordem judicial. Mas é interessante falar isso. Não é só busca e apreensão criminal, é busca e apreensão civil também. Tá? Que a gente tem muito mais civil que criminal. Né? A pergunta foi boa, obrigado. Outra questão também. O artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa.
com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém. Isso é muito importante, gente. Vamos ter o cuidado de certificar estritamente aquilo que acontecer, entendeu? Se houver alguma mudança na situação fática, que objeto da certidão, no momento de realização do ato, vamos certificar que a coisa mudou, entendeu? Porque, vamos supor, um imóvel, um mandado de demolição que a gente tenha, por exemplo, numa numa reintegração de posse gigantesca de mais de 50 famílias, por exemplo, que tenham vários imóveis e tenha a ordem de demolição também. Vamos certificar direitinho quais imóveis estavam lá, quais foram tirados, o momento em que foi tirado, entendeu? Porque uma foto demonstrando que existiu ou deixou de existir algo que não estiver de acordo com a nossa certidão pode ensejar também a instauração de um inquérito para apurar se houve ou não a prática desse delito. Beleza? Mais algumas questões. Questão levantada pelo doutor Tiago, muito interessante, que é o delito previsto no artigo 32, que seria de negar acesso aos autos ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal ao interessado ou defensor, né? Pode ser, isso acontece mais na atividade policial, mas pode ser que a gente esteja executando um mandado que seja emitido com sigilo, né? Muita gente já viu isso. Os mandados eles vêm com, inclusive, o endereço da pessoa diferente do endereço real que a gente tem que, onde a gente tem que diligenciar, né? A gente recebe o endereço num papel à parte. Se uma das partes estiver presente, ela quiser acesso a essa informação sigilosa, a gente não pode fornecer essa informação sigilosa. Mas, na medida em que seja possível e seja lícito que a gente preste as informações mais completas possível pela parte, vamos ter esse cuidado de fazer isso, entendeu? Ainda que não se trate estritamente nem do inquérito policial, nem do procedimento investigatório criminal, né? Ainda que não se trate especificamente desses procedimentos formalmente classificados como de investigação, é importante que a gente tente, ao máximo, se eximir da responsabilidade penal em relação a esse tipo. Então, quiser ver, deixa. Às vezes, né, principalmente quando a pessoa é mais humilde, que não consegue entender direito, até mostra, acessa o PJE, quando está no PJE, mostra para ela uma determinada decisão que está no processo, né? Seguinte, próximo, e esse é muito importante. Eu acredito que esse é o último tipo penal que a gente vai tratar, e depois eu vou fazer algumas considerações finais. Exigir informação, é o artigo 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Por quê? A gente tem um hábito de, quando sai um mandado, por exemplo, de que tenha ordem de arrombamento, a gente devolver o mandado pedindo para que a parte, ou a gente liga também para a parte, pedindo para que ela indique chaveiro para cumprir o mandado. Eu pergunto, onde que está na lei que o arrombamento ele deve ser cumprido com chaveiro? Se alguém souber, me fala, porque eu não sei. Sim. Olha o tipo penal como é que está redigido. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Você pode falar que não tem como cumprir um arrombamento sem a presença do chaveiro. Deve ser isso que vocês estão pensando, né? Vai lá no dicionário e olha o que é arrombamento. Forçar entrada. Está escrito isso no dicionário Priberan da língua portuguesa. Então, tenta arrombar. Se não conseguir, você devolve falando que não conseguiu. Mas, pelo menos, tenta executar. Essa é a postura que eu adotei para mim e que eu aconselho. Gente, eu estou falando do ponto de vista de alguém que está fazendo exegese da norma. Entendeu? Eu estou falando assim, é o que eu aconselho e é o que eu faria para me eximir da responsabilidade penal. Pelo menos tenta executar. Tenta executar sem o chaveiro, tá? Porque não existe previsão legal, nem jurisprudencial, já procurei também, de necessidade de acompanhamento por chaveiro. No entanto, que a polícia, o doutor Tiago pode confirmar isso, a polícia cumpre mandado de busca e apreensão com ordem de arrombamento diuturnamente sem chaveiro. E nenhum caso, e eu nunca vi nenhum caso de anulação desse mandado. Sim, eles abrem a porta, exatamente. Sim, eles têm técnica. A gente arrebentar a porta tem um prejuízo civil. O que é isso? Isso é estrito cumprimento do dever legal, né? A gente está cumprindo uma norma que não é manifestamente...
Sim, ok, mas se a parte não fornecer o chaveiro, não existe previsão normativa de que ela ofereça. Entendeu? É legal cumprir a ordem com o menor prejuízo para a parte, mas se o juiz determinou, você não pode se eximir de cumprir falando que existe uma forma com menor prejuízo para a parte. Gente, aqui, arrebentar a porta, exatamente, porque o conceito de arrombamento é forçar entrada. Okay? Eu sabia que isso ia gerar polêmica quando eu falasse, mas é o que está na norma. Eu não quero responder o inquérito policial porque eu fiz uma exigência que não está prevista em norma. Tá bom? Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer e que se responda por si. Eu estou falando do que eu faria. Tá bom? Agora, se você quiser fazer outra coisa, fica à vontade. Agora, tem uma forma que cumpre mais a estrita redação do dispositivo e outra que não. Aí, cabe a cada um fazer o que gostaria de fazer. Mais uma coisa também, isso é mais a título de curiosidade, o parágrafo único desse dispositivo normativo, ele pune a carteirada, né? Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, né? Então, assim, eu sei que a gente já não fazia isso, né? Mas, independente disso, é bom ter essa observação. O que eu aconselho? O Pedro até uma vez falou que ia parar, depois da promulgação desse dispositivo, ele falou que ia parar de usar carteira funcional com cartão de banco para pagar em supermercado, porque poderia ser interpretado como se estivesse utilizando o cargo para tentar ter algum benefício ou vantagem, né? Eu não chego a tanto, não, Pedro. Assim, eu não acho que isso seria um problema, não. Eu continuei usando, inclusive, minha carteira funcional para portar cartão de banco. Mas tem outras coisas aí que a gente sabe que são desproporcionais, né, e que poderiam incorrer nesse crime. Então, o que eu faço? Eu nunca falo que eu sou oficial de justiça se não for o momento que eu estiver trabalhando ou, né, quando eu sou abordado pela polícia, eu estou armado, porque eu tenho porte de arma, eu falo que eu sou oficial de justiça e estou armado. Só para não gerar um impacto de achar que eu estou armado ilegalmente, né, e descobrirem que eu tenho autorização para portar arma depois que eu já tiver apanhado, né? Então, eu já falo, sou oficial de... Não, é muito mais do que abuso de autoridade. É muito mais do que abuso de autoridade. Gente, aqui, eu vou agradecer, viu? Vou me ater o tempo. Muito obrigado pelo convite, pela paciência, pelas polêmicas também. E é isso. Estou à disposição de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Agora nós vamos passar para as perguntas. Só vou... Tá. Você, né? Quem mais? Tá. Vamos por etapa, tá? Só um momento. Espera aí, só um minutinho. Tem uma prerrogativa de quem está mediando fazer a primeira pergunta. Então, eu vou aproveitar os dois aqui. Tem que ser esperto. Ó, tentando achar uma solução, André, doutor também, Tiago, porque isso que se levantou é um problema muito sério. A nossa corregedoria tem uma norma, eu não me lembro se é o 249 ou 259, não sei se em outros estados tem essa norma, mas que diz o seguinte: é vedado ao oficial de justiça fornecer os meios materiais para o cumprimento da diligência. Então, vou tentar dar uma luz aqui. Diante dessa norma de corregedoria, e eu sou grata à corregedoria por isso, entendeu? Não sei se repete em outros estados, mas, diante desse fato, você pode certificar. Eu, por exemplo, não tenho força física para arrombar um portão. Não tenho. Vou falar a verdade. Eu sou fraquinho. Eu não consigo. Se vocês são peritos, eu não sei. Eu não sou. Eu dei um chute lá, eu quebro meu pé. Entendeu? Eu já vi um policial civil, tem um vídeo que viralizou, policial civil, ele foi dar uma pesada. Peraí que eu vou dar uma pesada na porta. Ele deu a pesada, caiu para trás, quebrou o pé. Entendeu? Então, eu não vou fazer isso, não vou tentar, né? Então, o que eu vou certificar? E é o que eu faço. E olha que eu sou sistemático com relação a isso, o André sabe. Até o negócio do banco é verdade mesmo. Eu sou sistemático com relação a isso. Certifica. Fala, olha, eu não tenho força física para arrombar a porta, o portão é impenetrável, o muro é impenetrável, eu coloco assim na certidão. Nem entra nesses detalhes. Aí, o que eu faço? Falo, olha,
cabe à parte fornecer o meio material. Eu não vou definir o meio, eu concordo com o André, a gente tem que parar. Outro dia, um localizador estava com um carro na rua, não tinha como remover, tinha que arrombar o carro, a polícia militar estava lá, ele virou e falou assim, o oficial está exigindo que eu forneça chaveiro. Eu falei, em momento algum eu falei isso. Eu falei o que está na norma. Eu falei, eu não vou fornecer os meios materiais necessários para fazer esse arrombamento. Agora, qual meio que você vai adotar, é problema seu. Eu não falei isso em momento algum. Porque o policial tinha falado, tem um chaveiro aqui na esquina, tem outro, para ajudar. Né? E não foi no intuito de falar assim, faça dessa forma. Não. Eu falo, eu preciso do meio material. O que você for fazer, é problema seu. Entendeu? Eu gostaria, então aí vai a pergunta, se isso é uma solução, André, talvez mais palatável do que a gente tentar mesmo forçar. Queria a opinião de vocês. E aí já vou passar para o colega da próxima pergunta. Talvez o André possa falar disso melhor do que eu, por conta da vivência de oficial. Eu não tive esse prazer de ser oficial. Como é seu nome? Desculpa. A Cacau pediu para quem for fazer pergunta levantar a mão. Isso. Mas me parece que a solução passa por aí mesmo. Estão me ouvindo? Pronto. O que eu falei, nas entrelinhas, foi o que o Pedro falou. Eu falei, tenta. Se não conseguir, certifica e devolve. Eu não falei para você sair metendo o pé lá na porta, entendeu? É isso, nas entrelinhas é isso. Tenta, se você não conseguir, tiver além da sua força, fala que você não conseguiu e devolve. A parte, o juiz que determine o que eles acharem que deve determinar. Alô? Alô, boa tarde. Meu nome é Isaac Oliveira. É um assunto polêmico, né? E eu vou trazer mais uma polêmica e acho que esse painel é perfeito para responder essa polêmica ou confundir ainda mais a gente, né? Uma colega nossa, outra da Justiça Federal de Pernambuco, mas essa colega da Justiça do Trabalho de Goiás, à época, ela foi fazer uma diligência e ela perguntou à vizinhança onde era que morava fulano de tal. Fulano de tal soube e depois representou essa colega no tribunal, se sentindo constrangida porque o oficial foi procurá-la na vizinhança. Aí a minha pergunta polêmica, eu gostaria de ouvir o doutor André e o doutor Tiago, se isso poderia caracterizar, na visão do magistrado ou da lei, né, polêmica e do oficial de justiça, um abuso de autoridade. Obrigado. No meu modo de ver, pode sim, e o sotaque pernambucano é marcante demais, né? Não, você deve ter trazido bolo de rolo, não? Imagino. Cajuína e bolo de rolo, né? Mas, na minha concepção, pode sim. E aí é o que eu disse, me parece que os senhores se resguardam à medida em que certificam, ou seja, eu diligenciei na casa, acionei o interfone, toquei campainha, ninguém comparece. Eu perguntei ao vizinho, não sei quem, e ao vizinho não sei quem, se quem morava ali era aquela pessoa mesmo, qual horário que eu consigo encontrá-la, quer dizer, aquelas diligências que vocês já fazem, mas registrando devidamente para evitar que... a impressão, esses dias, eu passei uma situação até muito interessante. Esses dias eu fui representado na corregedoria, porque eu fui lá fora, no corredor, e avisei a uma testemunha, falei, olha, infelizmente, tem uma testemunha de acusação faltante, a defesa insiste em ouvir a senhora depois dessa testemunha. Então, eu não vou poder ouvir a senhora agora, a senhora está dispensada. Primeiro, não é normal, não vou dizer que não é normal, mas não é habitual o juiz ir lá fora fazer isso. Eu fui justamente porque não queria que elas ficassem esperando ali à toa. Ela falou assim, mas quantas vezes mas eu vou ter que voltar? Eu falei, sim, você vai ter que voltar. Ela falou assim, mas quantas vezes eu posso ter que voltar? Eu falei, olha, eu não consigo te dizer, eu sou só o juiz, a testemunha não é minha. Se rolar em você 3, 4, 5, 6 vezes, corre risco de você ter que vir essa quantidade de vezes. Ela me representou na corregedoria, que falou que eu disse que ela teria que vir
quantas vezes eu quisesse. Então, assim, e aí no caso específico, né, eu não tinha nem onde me certificar, porque eu nem sabia que a menina ia fazer isso. Eu tive até dificuldade para lembrar da situação, porque ela não me falou nada na hora lá. Então, assim, a certidão me parece que é a segurança de vocês. Acho que alguém levantou a mão lá, mas eu acho que o André tem que falar. Aqui. Lá? Tocou. Eu fico com o microfone aqui ou você... Acho que tem 2 microfones. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Edelson, eu sou do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e gostaria de aproveitar a polêmica também, está um debate, 2 palestras muito boas e trouxeram alguns pontos interessantes. Eu acho importante, né, trazermos para a reflexão, foi colocado pelo primeiro palestrante, também o segundo depois fez a sua abordagem, a questão do Estado democrático de direito frente a a questão do... Me fugiu o termo agora, desculpa, estou um pouco... O abuso de autoridade. Que nós somos seres políticos, queira ou não. Eu acho também que a gente tem que, como categoria, como trabalhadores, deixar de não tocar nesse tema agora, porque nós sofremos os efeitos de toda a decisão política, né? Como vimos aí nos últimos anos. Com relação à Lava Jato, que foi colocada, né? Foi colocado o tema, o que se revelou não foi simplesmente a persecução de criminosos. A gente viu que depois se provou que havia outros interesses daqueles que estavam à frente. Inclusive, um juiz e um procurador tramando formas de conduzir o processo. Então, independentemente de qual lado a gente esteja ideologicamente, é uma questão muito importante a gente analisar até que ponto deixar permanecer aquele tipo de atitude ou de formas que foram utilizadas, utilizando a lei, até que ponto isso não prejudica, né, e prejudica muito, a meu ver, o Estado democrático de direito. O que se veio depois, tentando regulamentar isso aí, é uma outra questão. Mas eu acho que a gente não pode deixar, como categoria, como trabalhadores, como cidadãos, de considerar esses pontos. Então, eu gostaria de colocar isso, e se os palestrantes quiserem falar alguma coisa a respeito, ou fica para reflexão. Obrigado. Bom, em relação a Lava Jato, eu não posso dizer, eu não conheço o processo. O que posso dizer é que acho que, quanto ao sistema democrático, não há ideologia, né? Não há posições, né? E me parece também que não há divergência quanto a que qualquer abuso deva ter limitações. Isso é inerente a um regime republicano e democrático, né? Tanto que fiz referência à previsão de controle de abuso, inclusive na atuação processual das partes, na atuação privada das partes. Isso é absolutamente corriqueiro, de modo que qualquer abuso me parece que tem que ser regulamentado por consequência, inclusive, do regime democrático. Bem, boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez pela palestra aí. Alguns questionamentos pós essa lei precisam ser realmente ampliados aí, esse debate, é preciso ampliar o debate, por falta de uma padronização dos tribunais, talvez, a falta de atuação para nos dar uma segurança jurídica também do CNJ, eu creio que é um papel da federação estar questionando essas situações. 2 atos específicos do oficial de justiça, que é a condução coercitiva em veículo particular do oficial de justiça e o mandado de busca e apreensão, como compatibilizar o ato incontinente, mesmo com ordem de arrombamento, reforço policial, sem a determinação, sem a especificação do endereço da parte. Como no caso de busca e apreensão de veículo, que o veículo possa estar em outro endereço, não aquele especificado, mas como compatibilizar essa questão do ato incontinente.
Então, são 2 questionamentos que eu gostaria de colocar aqui para ambos. É o seguinte, eu vejo a questão do... Eu até uma questão que eu deveria ter abordado, desculpa pela falha, tá? Já vou pedir desculpa de antemão. Mandado de busca e apreensão, e de prisão nem tanto, mas o de busca e apreensão, ele tem que estar com o endereço especificado. Se tiver uma mínima diferença entre o endereço que está especificado no mandado e o endereço que você encontrar no local, principalmente se tiver ordem de arrombamento, não arrombem o imóvel que tiver no endereço diverso, entendeu? Vamos fazer um acréscimo aqui? Vai lá. Inclusive, as minhas decisões, que são muito corriqueiras de busca e apreensão por conta da competência de organização criminosa, elas constam o endereço e a ressalva expressa de que, havendo indicação de outro endereço pela autoridade policial, que também é muito comum a autoridade policial ou ir cumprir sozinha ou querer levar o oficial, deverá ser apresentado ao juízo o pedido de extensão da ordem. Porque muitas vezes o policial quer, não, vamos ali, é em outro lugar. Sim. Já os tribunais superiores já decidiram várias vezes que mandados de busca e apreensão genéricos são ilegais. Isso mesmo. Certo. A condução coercitiva, acho que ficou resolvida com a decisão do Supremo que proibiu condução coercitiva. Então, a discussão do veículo particular ou não, acho que ela me parece que ficou meio que superada por conta da posição do Supremo, que proíbe a condução coercitiva. Agora, de fato, a localização de veículo em via pública, sem identificação de endereço, é um problema do cotidiano que me parece que vocês não têm como fazer. De acordo. Eu não sei se... Deixa eu... A decisão do Supremo proíbe condução coercitiva, ponto. Ela não estabelece qualidade processual da pessoa. Ela proíbe condução coercitiva. Eu não vou entrar nesse juízo de valor. Boa noite. Meu nome é Asmar, eu sou oficial de justiça no estado do Pará. Primeiro, eu quero parabenizar pela excelente explanação, pela palestra muito boa, e quero dizer que eu estou me tremendo todinha de medo aqui, porque muitas coisas que foram ditas aí, a gente acaba fazendo. Eu sou processualista, sou professora de processo civil, não me ligo muito nessa área penal. Mas a minha pergunta para o doutor, a primeira pergunta é: e o artigo 212 do Código de Processo Civil, ele não se aplica subsidiariamente às regras processuais penais naquilo que couber, que diz, lá o artigo 212, ele diz que os atos podem ser continuados, tá? Os atos, quando ultrapassar as 20 horas, né? E o próprio Código de Processo Penal, salvo maior engano, ele prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Eu jamais suspendo, eu prossigo a diligência após as 20 horas. É o primeiro ponto. A partir de hoje, dependendo da sua resposta, parei, né? O segundo ponto. Eu não tenho muitos problemas assim com as diligências, talvez o meu lenço islâmico já seja uma forma de, enfim, eu não sei, de acatamento, né? Mas nos mandados de afastamento do lar, em Belém a gente cumpre muito todo santo dia. Lá as mulheres apanham diariamente e saem muito, né? O mandado é de afastamento do lar. Muitos homens se escondem até no quarto para não sair. E eu digo para o senhor, eu já entrei no quarto para tirar o sujeito, porque eu estou com mandado de afastamento. A mulher abre a porta, está lá toda roxa de porrada, né? Eu estou com 2 policiais do tamanho de 2 metros, eu me sinto toda encorajada. Vou lá e tiro o sujeito de lá de dentro e faço o afastamento. Mas no mandado só vem dizendo que o oficial de justiça proceda ao afastamento. Lá não está dizendo arrombe, entre ou entre sem ser convidado, não está dizendo. Mas eu já estou subentendendo que essa ordem de afastamento já está me autorizando a tirar o sujeito debaixo da cama e levar. Eu estou errada ou qualquer hora? O senhor me permite? Qualquer hora, porque a gente recebe mandado fora de hora para cumprir, não é?
Então, seriam essas as minhas perguntas. O Código Penal de 1940 ele tem uma previsão genérica de que é uma excludente de licitude que não é muito estudada, que ela fala que, para cumprimento de diligência durante o dia, a gente estaria autorizado a adentrar no imóvel alheio. O que acontece? Com a Constituição de 88, passou-se a exigir ordem judicial expressa para violação de domicílio, entendeu? Então, essa questão, eu entendo que você pode tentar argumentar que é estrito cumprimento do dever legal, né? Só que essa causa de justificação, estrito cumprimento do dever legal, tem o estrito, não só cumprimento do dever legal, entendeu? Então, pode ser interpretado que o estrito cumprimento do dever legal demandaria uma ordem judicial expressa para violação do domicílio da pessoa. Então, é uma medida que eu considero que ela é de prudência, né? Mas se você se sentir à vontade para isso, tudo bem. A outra questão é a seguinte: princípio da especialidade. Ainda que haja indicação no Código de Processo Penal que as normas processuais civis se aplicam de forma subsidiária, e haja previsão no novo Código de Processo Civil de extensão do cumprimento de ordens judiciais, em geral, além do horário previsto, 6 às 20, salvo engano, existe o princípio da especialidade. Por quê? Porque essa lei, além de ser posterior, é o princípio da temporalidade, aí, mas, além dessa ser posterior à lei de abuso de autoridade, ela fala especificamente do mandado de busca e apreensão. Então, em relação aos outros mandados, sim, você poderia fazer a interpretação analógica e aplicar o dispositivo no artigo 212, parágrafo 2º, se não me engano, do CPC. Mas, especificamente, em relação ao mandado de busca e apreensão, isso é vedado expressamente pela norma. Entendeu? Então, é a questão hermenêutica do princípio da especialidade. E essa autorização da mulher deixa você entrar também vai sofrer essa clandestinidade, né? Se você não entrar, sem autorização. Sim, é do titular do imóvel, né? E se a mulher for titular do imóvel, sim. Sim. Eu considero que sim. Pode fazer? Sim, está certo, isso mesmo. Aí não há violação de domicílio, é isso mesmo. Concordo. Há um outro aspecto também muito interessante da decisão do ministro Mussi, até relativamente antiga, estabelecendo que quando uma ordem judicial engloba, por sua natureza, outro aspecto, ela deve ser compreendida na decisão primária. No caso específico do ministro Mussi, ele decidiu sobre extração de dados de equipamentos eletrônicos, celular, computador, tablet, que são apreendidos numa busca e apreensão. Se questionava se deveria haver ou não uma nova decisão judicial autorizando acessar aqueles dados que estão nos equipamentos apreendidos. E aí o STJ entende que não, que se tem ordem para buscar e apreender, isso engloba, inclusive, conteúdo. De modo que, traçando paralelo, se você pode afastar, você teria, sim, a possibilidade de entrar para retirá-lo. Né? Boa noite. Meu nome é Márcia, eu sou do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e eu exerço a função na comarca de Sobral, que é uma cidade de grande porte no interior. Aí a colocação do colega ali me causou um pânico, porque eu cumpro mandado num distrito e muitas vezes vem fulano de tal, distrito. Chegando lá, eu vou na padaria, eu vou no posto de saúde, eu vou na escola para tentar localizar a pessoa. Aí minha pergunta é, com base nessas informações, eu paro de fazer isso? Porque é um risco, né? Estou fazendo uma investigação na local do meu distrito, que deve ter uns 20 mil habitantes, mais ou menos. Ó, vou te falar da minha realidade, primeiro para te acalmar. Eu fui juiz em Manga. Manga é Alto Jequitinhonha aqui. Manga é Alto Jequitinhonha. Manga é norte de Minas. E fui juiz em Malacacheta, que essa sim é Alto Jequitinhonha. Que são situações sociais bem parecidas com Sobral. E esse tipo de diligência, distrito de não sei o quê, é muito comum. Normalmente a orientação é exatamente a mesma. Ó. O endereço identificado é distrito, a pessoa não é por mim conhecida, então eu diligenciei em tal lugar e tal lugar para tentar identificar o endereço dessa pessoa, desde que você certifique. Agora, normalmente, as pessoas desses lugares não causam tantos problemas quanto as pessoas daqui. E está na norma também que o oficial de justiça deve envidar o máximo de esforços para cumprir o objeto da ordem judicial, né? E isso estaria dentro desse escopo de cumprir a ordem judicial e se esforçar para cumprir, entendeu? Então, tem essa questão também.
sou Eliane, sou oficial de justiça aqui do TJ, na comarca de Betim. Parabéns pelo painel, muitas questões, né, muitas reflexões, muitas dúvidas também. Mas eu gostaria só de saber, doutor Tiago, como que terminou a sua audiência com o promotor e com o advogado. Obrigada. Terminou com o promotor entendendo que ele não podia continuar a fazer as perguntas, falou, não, de fato, eu não quero mesmo fazer perguntas, né? É igual a Raposa e as Uvas, né? Eu nem queria mesmo fazer perguntas. E aí, se eu não estou enganado, teve pena de 60 e poucos anos, era uma organização bem grande, mas foi isso. Boa tarde. Meu nome é César, eu sou do TRF3 de São Paulo. Parabéns pela palestra. Eu tenho duas perguntas. A primeira, a gente trabalha muito com execução fiscal. E dentro do cumprimento tem expedição de penhora. Às vezes a dívida é R$ 2.500. Se o juiz determinar a penhora de um imóvel que vale R$ 100 mil, para garantia dessa dívida de R$ 2.500, e eu cumprir essa determinação, vou estar, de certa forma, sendo coautor com eventual abuso de autoridade? E a segunda pergunta é a seguinte: temos mandados de constatação de cumprimento de prisão domiciliar. Se eu chegar para constatar o cumprimento e o advogado exigir que ele tenha uma entrevista com a parte antes de eu constatar, eu sou obrigado a liberar ele de uma forma analógica com a prisão, a fazer essa entrevista, ou não? O que a lei fala especificamente na penhora é de penhora de valor através do Bacen-Jude. Essa é uma particularidade que me parece que não vai alcançar nessa hipótese do cumprimento do mandado de penhora no imóvel, cujo valor seja muito superior ao valor da dívida. Eu confesso que eu estou muito enferrujado no processo civil, eu estou longe do processo civil já há algum tempo. A nossa amiga, talvez, como é seu nome, desculpe? Asmar, talvez possa nos ajudar, mas existia na minha época, e eu já não estou tão velho assim, mas existia na minha época, no Código de 73, uma previsão que a penhora que recaia sobre o valor do imóvel, o imóvel vai ser alienado e a ameação se resguarda sobre o valor do produto da alienação judicial. Então, me parece que a lógica é a mesma, ou seja, não haveria abuso nesse contexto, né? No que diz respeito à constatação de prisão domiciliar, é interessante, você falou que é de São Paulo, não é isso? Em São Paulo tem esse hábito, aqui não é tão comum. A constatação, me parece que, a despeito de você chamar de prisão domiciliar, me parece que é inegável a constatação que ele está em liberdade. Ele pode ter uma restrição à liberdade dele. O que se estabelece como garantia do advogado é se entrevistar com o cliente para fins de momento de detenção. Então, me parece que quando você vai fazer uma diligência para constatar se a pessoa efetivamente está cumprindo uma restrição de locomoção, ele não estaria naquela hipótese que assegure a ele o direito de se entrevistar. Na prática, acho que não vai mudar nada para você, porque seu propósito vai ser simplesmente verificar, ele está em casa ou não está em casa. E aí certificar e comunicar. Mas, tecnicamente, me parece que não é o caso dele ter direito à entrevista. Exatamente. O tipo do artigo 36 fala decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação de dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. O que acontece? Para decretar esse delito, ele se consuma com a decretação. O cumprimento de uma ordem judicial depois de decretado seria mero exaurimento. É uma fase do iter criminis que não admite o concurso de pessoas, entendeu? Então, você pode ficar tranquilo que, se isso for considerado crime, o crime já vai estar consumado quando você for cumprir a ordem judicial. Boa noite a todos. Meu nome é Alípio, eu sou oficial de justiça na comarca de Ibirité, que é aqui na Grande BH. Eu só vou dar um exemplo, na minha opinião, de abuso de autoridade. Em 2015, a revista Época, o Grupo Globo,
fez uma reportagem dos maiores salários dos presidentes de tribunais do Brasil. E o de Minas Gerais, em 2015, ficou em primeiro lugar. Na época, milhares de servidores replicaram nos seus Facebooks essa reportagem da revista Época. Ninguém produziu matéria nenhuma, replicou no Facebook. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da época, processou administrativamente 10 servidores. Foi no Facebook, pinçou 10 servidores, mandou o corregedor abrir o processo administrativo contra esses 10 servidores. Chegando na corregedoria aqui de Minas, o corregedor falou assim, opa, o ato de abrir processo administrativo é meu. Eu vou abrir uma sindicância. Inclusive, eu era um dos 10. Abriu a sindicância, fomos ouvidos, o corregedor concluiu pelo arquivamento da sindicância. A lei diz que, na sindicância, ou arquiva ou instaura um processo administrativo. O presidente descobriu, por alguma luz divina, um recurso da sindicância, recorreu ao Conselho da Magistratura, que é composto por 10 membros aqui em Minas Gerais. No Conselho da Magistratura, estava 5-5, ele votou para desempatar 6-5, ele votou 2 vezes. Então, é só para deixar claro assim, que a lei do abuso da autoridade, ela, às vezes, ela vai contra os nossos interesses, mas, nesse caso, seria extremamente importante a vigência dela em 2015. Se não fosse o trabalho de bastidor do sindicato, a gente estava demitido. Só para exemplificar o nível e a pressão que a gente sofreu. Imagina, um presidente do tribunal em cima da minha cabeça. E o oficial de justiça? Se não fosse o apoio do sindicato, das federações, sabe lá Deus o que foi. Muito obrigado. Viu? Ô, Alipe, tudo bem? Boa noite. Uma coisa que a experiência me trouxe foi uma certa simpatia com qualquer pessoa que esteja sendo acusada do que seja, sendo justo ou injustamente, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu queria te falar que eu me solidarizo com a sua situação, em primeiro lugar. Em segundo, você está aí, deu tudo certo, é sinal que ainda existem juízes em Berlim, né? Então, que bom que deu tudo certo. Apesar do sufoco, eu fico muito feliz com a solução que o próprio tribunal deu, né? E é isso. Que você puder, que você precisar do sindicato, o sindicato vai estar sempre aí para te ajudar mesmo, tá bom? Boa noite. Oi, desculpa. Cristiano do Uberaba. É o seguinte, eu passei isso também que ali passou pela presidente Sejus Mig, mas só para constar. Então, a minha pergunta é objetiva aqui. Saiu uma vez um mandato de prisão civil, né, de um juiz de vara de família para cumprimento à noite, sendo que tem o princípio da inviolabilidade de domicílio. Aí eu queria saber como que eu deveria me portar neste caso em relação ao princípio contra a legem da Constituição Federal. É isso, como que eu deveria me portar? A primeira observação que eu queria fazer é o seguinte, alguns anos atrás, eu quase levei uma pedrada por causa desse senhor aqui, tá? Não é verdade, Cristiano? Eu queria saber se eu fosse atingido, se ele poderia ser responsabilizado pela lesão corporal, tá bom? Foi por causa de uma injúria que ele praticou. Primeira coisa. Segunda, é o seguinte, já aconteceu isso comigo, eu trabalhei no plantão, já saiu busca e apreensão com ordem de arrombamento às 10 da noite. O que eu fiz? Tem a solução jurídica para isso. Fui para a porta da casa e esperei amanhecer. Entendeu? Sim, exatamente. O juiz não determinou que eu cumprisse durante a noite. Ele falou, cumpra-se às 10 da noite. Eu sei que a norma determina que eu devo cumprir durante o dia, eu esperei o dia nascer e cumpri. É óbvio que eu não cheguei 10 da noite na casa, né? Cheguei um pouquinho depois. Mas esperei o dia nascer e cumpri a busca e apreensão do menor. Aí eu respeitando a ordem judicial e a Constituição. Tudo bem, essa foi a última pergunta? Verdade, gente. Foi a última pergunta. Eu vou agradecer ao Pedro, agradecer também ao doutor André,
Doutor Tiago, com os aplausos de vocês, muito obrigado. Eu vou convidar aqui para entregar o certificado para eles o Cristiano Antônio Ferreira, oficial de Justiça da Comarca de Uberaba, o Vinícius Henrique Carvalho Araújo, conselheiro fiscal Sindojus MG, e o Jonathan Porto Galdino, oficial de Justiça da Comarca de Brumadinho, por gentileza. Vai entregar os certificados e já vou dando os avisos para vocês, gente. Amanhã nós retornaremos às 9 horas. Amanhã é um dia muito especial, que é o dia do oficial de justiça. Então será um dia muito festivo, com muitas surpresas, né? Um coquetel maravilhoso, vários sorteios para vocês. Ou seja, vai ser um dia amanhã em ritmo festivo, de muita festa para vocês.